boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você estiver vendo a gravação dessa live. Deixa eu chamar aqui uma pessoa muito especial que vai participar hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Certo, já chegou aqui, como é que eu chamo? Vou aguardar um minutinho que ela já está entrando. A gente vai começar aqui os nossos temas de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Hello! Thaís na área, seja muito bem-vinda. Gratidão, Wander. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa primeira live com esse tema tão bacana. Isso. Primeira live do PNS. Os aviõezinhos. Deixa eu só baixar aqui. Isso. Opa. Primeira. Prontinho. Vou deixar aqui uma tela maior para a gente poder ver os comentários e como é que tá tudo. E aí, pessoal, o som tá ok? A imagem tá ok? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho o celular. Gente, vai dar um feedback aí. Se tá tudo ok. Certo. Vamos introduzir um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Hoje nós falaremos sobre o poder do medo e como ele pode atrapalhar as suas finanças, a sua prosperidade e bloquear o seu profissional e o seu financeiro. Mais para frente a gente vai aprofundando. Hoje nós iremos falar daquele tipo de pessoa que é o famoso equilibrista, né, Thaís? É aquela pessoa que tem reserva de emergência para reserva de emergência. E isso acaba trazendo muita coisa negativa para essa pessoa. Se ela não souber equilibrar, o negócio pode ficar difícil. E é isso. Vamos iniciando aqui agora. Se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando as perguntas que a gente vai respondendo assim que for possível. Vamos nos apresentar. Aí. Começando já a assinar. Você nem falar quem a gente é, né? Já tá dando spoiler já de tudo. Já entendeu? Eu sou aquele cara do spoiler. É empolgação, gente. É empolgação. Certo. Bom, então vai, Wander, se apresente. Certo. Meu nome é Wander Lopes, conhecido aí como @WanderHipnose nas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube. Não sei nem se eu posso falar esses nomes aqui, senão depois dá problema, né? Mas já foi agora. E sou hipnoterapeuta já há 6 anos. Trabalho com o desenvolvimento humano através de vários tipos de terapia, além da hipnose, é claro. Sou casado, pai de 3 filhos maravilhosos e estou agora nessa nova empreitada. Além da hipnoterapia, que é minha grande paixão, também agora a gente está focado no coletivo, em levar isso para muito mais pessoas, já que é uma coisa tão boa, então que chegue para muito mais pessoas. Esse sou eu, um prazer conhecer todos vocês aí que estiverem vendo agora e depois também. Isso aí. Gente, para quem não me conhece, sou Thaís Caiafa, sou reprogramadora mental e emocional, também sou hipnoterapeuta, Theta Healing, Magnify Healing, cristal terapeuta, cromoterapeuta, dentre outras formações, programação neurolinguística, né, que é a PNL. E também estou junto aí com o Wander e um grupo maravilhoso que nós estamos dando início nas nossas lives a partir de hoje. Então estejam conosco, porque a gente está aqui para agregar, para somar e para multiplicar o nosso conhecimento, para conseguir transbordar tudo aquilo que nós investimos esses anos todos e que nos trouxe muitos incríveis resultados. Né, que é o destrave da mente, que é primeiro você se conhecer para você identificar quem você é, identificar em que nível você está, em que momento você se encontra, trabalhar as suas crenças limitantes para que você identifique quais são elas, porque não tem como mudar sem reconhecer onde estamos, quais são as nossas limitações. A gente só consegue mudar a partir de um momento em que a gente reconhece, primeiro, que a gente precisa de ajuda e, segundo, quais são as questões que nós precisamos virar as chaves, permitir ser modificado em nós mesmos. E nada melhor do que o autoconhecimento. Isso.
Teve um cara chamado Franklin Roosevelt, foi um ex-presidente dos Estados Unidos. E ele falou uma frase uma vez que eu queria repassar aqui para vocês. O único a ter medo deve ser exatamente o próprio medo. Então, a gente precisa entender como que funciona o medo dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. Cada vez que você se apega ao medo, se apega à negatividade, isso acaba gerando uma avalanche de destruição na sua vida. Se você está se sentindo triste, desanimado, para baixo, isso também vai impactar diretamente no seu financeiro. A Thaís é uma pessoa excelente para falar sobre esse tema aqui agora pra gente. Uma pessoa super animada, super para cima, né, Thaís? Somos, né, Wander? Somos. Inclusive, gente, nós nos conhecemos há quase 7 anos, Wander. Quase 7 anos. E a gente só veio se conhecer pessoalmente agora por conta desse projeto, mas Wander passou por uma mentoria comigo esses 1000 anos atrás aí, que foi uma virada de chave na vida dele, que foi transformadora, assim como o autoconhecimento tem sido transformador na minha vida. Como você começou a frase do medo, gente, uma coisa a gente vai aprendendo com autoconhecimento é que tudo que você põe foco, aquilo potencializa. O medo, ele sempre vai existir. Mas a questão é, você está focando no medo ou você vai focar nas soluções, nas saídas, né? Mas isso a gente só consegue entender e potencializar isso em nós através do autoconhecimento mesmo. É a coragem de olhar para dentro. É a coragem de voltar para si. Tem até uma colocação aqui que o Wander, a gente estava em reunião e ele colocou que eu achei muito interessante para falar para vocês, que é sobre a questão do autoconhecimento, para a gente sempre ter coragem, né? E a gente ter essa questão do equilíbrio. Ei, Bárbara, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai mandar um beijo para todos, né? E aquilo que a gente aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Ou seja, se a gente permite que aquilo nos preencha, ou seja, se a gente coloca foco, aquilo vai nos dominar. Então é muito importante, através do autoconhecimento, gente, a gente aprende a dissociar aquilo que não é mais nosso. Então, se eu quero exterminar, ou, como eu até costumo dizer para os meus pacientes e mentorandos, vamos fingir demência com relação a isso por um tempo, porque aí você não bota poder para isso que está acontecendo. E aí você coloca aquela questão de lado e ela fica desse tamanhinho. Porque você aprende que você tem um mar de incríveis e inúmeras e infinitas possibilidades de saídas quando você começa a potencializar quem você é de fato. Não é isso, Wander? Isso. Esses dias eu fiz uma postagem, eu acabei até tirando, confesso que eu percebi que nem todo mundo conseguiu se conectar tão bem. E eu costumo deixar mais aquelas postagens que falam com uma abrangência maior para um público maior. E era o seguinte, ela falava sobre a semelhança entre a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a Bíblia e a lei da atração. E se você for analisar, todos eles convergem para o mesmo sentido, que é o quê? Não tenha medo. Ou pelo menos não alimente esse medo constantemente. Caso contrário, essa vai ser a sua bússola. Sabe quando você vai digitar alguma coisa no Google? Ele te mostra o quê? Aquilo que você digita lá. Se você está digitando o tempo inteiro através desse navegador medo, 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 ele vai te atrair cada vez mais coisas para que você tema, para que você se sinta inseguro, se sinta fraco, se sinta sem chão. E a mesma coisa... É porque, Wander, só um adendo com a sua fala, se você me permitir. Sim, claro. Até porque a programação neurolinguística, ela fala exatamente sobre isso, sobre o que a gente começou a falar. E é muito importante a gente se atentar no que a gente fala. Porque quando a gente fala, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Ou seja, a gente está colocando para dentro de nós mesmos o que nós estamos proclamando. E a palavra tem poder. E não somente a palavra, tá, gente? Uma coisa eu aprendi até nas igrejas. Eu já preguei a palavra de Deus muitos anos na igreja católica e fui expandindo o leque através de conhecimentos com uma irmã minha que é evangélica, um tio meu que é espírita. A gente vai expandindo a mente quando a gente entende que
o grande espírito, ou Deus, ou o grande on, ou o grande ser que nos rege, ou o grande cosmo, independente da religião de qualquer pessoa, o que a gente vibra, o que a gente emana é o que é conectado lá. Então não é o que eu falo, porque senão você imagina o surdo e o mudo. Como é que ele ia se comunicar com Deus? Então, eles também geram emoções. Então, gente, a fala, para nós que falamos, a fala, ela gera pensamentos. E esses pensamentos geram emoções. E são essas emoções que geram as conexões neurais e aquilo que é emanado. Então, imagina o que você está falando. Presta atenção no que você está falando. Escuta o que você está falando. Começa a colocar poder nas coisas que você fala para si e para o próximo, para que você possa dar poder, potencializar. Põe o foco naquilo que você quer. Nós estamos aí com um grupo maravilhoso de mentores, que nós teremos uma palestra presencial aqui em Brasília. Já vou dar o Vamos deixar para spoiler. falar tudo no final, hein? Para a galera ficar até o Então, final. pera, não vou falar. Ó, o Denner fez um comentário aqui maravilhoso, eu queria ler aqui pra gente. Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós para que o melhor, para que é melhor cuide do que vem de Deus. Perfeito. Ó, E, Thaís, só perfeito. uma coisa aqui para complementar a sua fala. Teve uma pessoa uma vez que me falou, Vander, eu já estou cuidando muito dos meus pensamentos. Eu já estou muito concentrado em tudo que eu falo para que isso me atraia coisas boas, mas mesmo assim, nada acontece. E aí a gente começou a perceber o seguinte: não basta só você comunicar da boca para fora. É preciso também irradiar isso através do que você sente. Não adianta nada eu falar, estou seguro, estou me sentindo bem, estou confiante, e eu estou sentindo o oposto disso dentro de mim. Várias pesquisas mostram, por exemplo, mudanças no ambiente, mudanças na parte elétrica do ser humano através das emoções. Então a gente não pode, como diz aquela música do Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então não adianta só você falar, é preciso buscar também como sentir isso. E esse é um dos focos que a gente busca e traz dentro das nossas terapias. Isso. Pode falar. Inclusive, teve até uma outra coisa que você colocou aqui também em uma das nossas reuniões, que é muito pertinente com relação. Hoje meu trem aqui tá caindo, peraí, deixa eu arrumar. Peraí, gente, eu sou mais ou menos em tecnologia, mas estou aprendendo. E Ó, melhorou. o- Uma coisa que você falou que foi muito importante é conheça a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses. Gente, quando a gente aprende sobre a palavra de Deus e também aprende sobre esse poder, ele não está somente fora. Ele não está aqui nas minhas plantinhas, nos meus animais que eu tenho, que eu tiver, nos meus filhos, no ar que eu respiro. Ele está dentro. Então, se Deus habita em mim, o que eu estou colocando para dentro? O que eu estou alimentando nesse Deus vivo em mim? Por isso que é muito importante a gente se atentar nas nossas falas também, né? Porque assim a gente desperta o nosso Deus interno. Sim. E o próximo tópico aqui conversa demais com isso tudo que a gente falou, que é controle versus confiança. Tudo que a gente teme, fica inseguro, a gente começa a querer controlar além do nosso locus de controle, além daquilo que a gente realmente tem controle. E aí as coisas começam a fugir totalmente daquilo que a gente imaginava. Não tem como você planejar algo, querer controlar aquilo totalmente perfeito, porque afinal de contas, dificilmente algo que a gente planeja sai exatamente milimetricamente conforme planejado. Imagine então se eu crio uma crença, uma expectativa exagerada quanto a isso. O que eu vou sentir? Quanta angústia eu vou trazer para mim? Quanto sofrimento, quanta ansiedade? E eu vi recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos, 72% das pessoas nos Estados Unidos sofrem de algum transtorno emocional ou psicológico por conta dos problemas financeiros. Isso é uma coisa muito importante de a gente entender, que muitas pessoas acreditam que o dinheiro não é algo tão importante, é algo que possa ser deixado de lado, e até mesmo criticam quem busca, quem tem. E na hora da dificuldade são essas mesmas pessoas que buscam justamente aquelas pessoas que são mais responsáveis, que já têm a sua reserva financeira, que tem mais cautela e veem a importância dessa energia tão importante que é a prosperidade financeira.
E na realidade nada mais é, Wander, através dessa pesquisa, é até uma prova de que nós, eu falo nós porque nós somos um, eu acredito muito que todos nós somos um, que nós estamos interligados, estamos conectados, porque se Deus habita em mim e habita em você, então ele está em tudo, sendo assim, somos um. A gente, é muito importante que a gente vai trabalhar, inclusive, nessas lives e nessa palestra presencial que nós faremos, e mais para frente outras novidades também, nós iremos trabalhar a questão do merecimento. Porque se eu não me sinto merecedora, eu vou afastar isto de mim. Então, a gente vai trabalhar essa questão das crenças que nos limitam, das crenças de repetições de padrões tóxicos, porque a gente vai conseguir identificar uma a uma, né? Certo. Eu vou escrever aqui, mande sua... Deixa eu ver se eu consigo, parece que o meu... Ah, agora foi. Pode ir falando, Thaís, eu vou só escrever aqui, mande sua pergunta sobre prosperidade financeira. Isso, vai perguntando aí, gente. Quem tiver dúvida, vai perguntando, porque a gente tem que aproveitar, através de todo o conteúdo que nós temos aqui, através das nossas formações, nossos estudos, todo o investimento que nós fizemos e que nós tivemos as nossas viradas de chaves, né? E a gente vai trabalhar isso com vocês. E o que é mais legal disso tudo, né, Wanda? A gente estava conversando isso em reunião aqui com a equipe, que é quando a gente sempre vai aplicar uma ferramenta de autoconhecimento, de hipnose, qualquer que seja a técnica, a gente fortalece a nossa cura. Então, é uma questão de se reprogramar diariamente. Assim como a gente foi programado com questões tóxicas, ou limitantes, ou impossibilitadoras, ou ingratas, ou invejosas, sem termos consciência, nós iremos trabalhar a questão do desprogramar para reprogramar, ou seja, iremos nos esvaziar para nos preencher novamente. É muito importante deixar ir aquilo que não é mais nosso, deixar passar, perdoar, liberar o perdão. Quando a gente se perdoa também, porque a gente tem que se perdoar por aquilo que a gente não conhecia. Como que eu iria trazer um novo resultado se eu não tinha esse conhecimento? Então, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, podcasts, lives, por onde eu passo, que conhecimento é poder. Porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento, eu tenho o poder de autotransformação. Eu tenho o poder de conseguir potencializar esse conhecimento em mim, colocando assim em prática. Vamos lá. Um homem muito próspero foi testado, a sua fidelidade nem por isso abriu mão daquilo que mais abstenha. Maior prova de fé é perseverança. Ele o restituiu, é verdade. Ele é Tá o falando cara. de Jó, né? Aí, ó, Isso. acabou de colocar. Acertei. E assim, é maravilhosa essa história. E uma das coisas também que a gente percebe, uma das coisas que foi uma virada de chave na minha vida. Porque quando você tenta empreender e você se joga nessa jornada sozinho, você percebe que você vai muito rápido, porém, você não costuma chegar muito longe. E uma das coisas que faz, por exemplo, o equilibrista, né, que é esse primeiro personagem que a gente fala aqui nessa live, é justamente essa questão. Muitas vezes as pessoas não buscam realizar os seus verdadeiros sonhos por medo de serem traídas, de serem trocadas, de serem enganadas, de serem substituídas. E a partir do momento que você enfrenta esse medo, você consegue realmente, verdadeiramente transbordar nesse sentido. William James, um grande psicólogo, ele foi um dos pais da psicologia, ele falou o seguinte: o medo é uma algema que nos prende a tudo que poderíamos ser. E essa questão do poderíamos, ela vem sempre atrelada quando você fala: eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, eu queria poder tal coisa. Toda vez que você usa algum verbo nesse sentido ali do pretérito imperfeito, você está dizendo que eu poderia, mas algo me impede. Enquanto você não descobrir o que é isso que te impede, você vai ficando preso cada vez mais nessa areia movediça que só vai te levando lá para o fundo do poço. E é justamente para isso que a gente está aqui, para te jogar uma corda e te tirar desse fundo do poço que você já está há tanto tempo desesperado, se sentindo mal, agoniado, precisando sair, né? E até quando Com você vai ficar certeza. aceitando isso? É quando você vai se permitir deixar de realizar os seus sonhos, seus desejos. Até quando você vai se permitir procrastinar, sabotar. Porque tudo na vida, gente, eu sempre costumo dizer, todo mundo que me escuta já sabe.
decisão sem ação não gera resultados. Então é muito importante você tomar decisão e agir. Tem poder quem age. Então tome a decisão de nos procurar, de estar presente nas nossas lives, de estar presente, escutando os conteúdos com muita empatia, com muita compaixão, com muita humildade, porque às vezes você até tem um conhecimento, mas ainda não conseguiu colocar em prática as coisas. Então é muito importante essa questão da humildade, você se permitir escutar novamente. Né? Oh, meu Deus, o que foi? Tá, Faz parte, viu, gente? tá Quem sabe carente, faz faz parte. horrível. Aqui o meu home office é em casa, então não tem como fugir, né? Hoje a mamãe tá ocupada aí com um parente que tá precisando de uma ajuda e eu tô segurando aqui a onda. A minha filha mais velha tá cuidando aqui da pequena, mas ela quer brincar, quer que eu conserte o carrinho dela, quer que eu faça um monte de coisa. Mas a vida é assim, a vida do empreendedor é exatamente essa. A Thaís passa por isso, eu passo por isso e você também vai passar um dia. Eu quero ver um dia você fazendo uma live apresentando aquilo que você ama e tendo justamente esse tipo de situação, que é maravilhoso. Faz parte, né? É isso Faz aí. super Obrigado, parte, Denner. Show. gente. E uma das coisas também que a gente vive é trazendo e buscando o autoconhecimento. Para que serve o autoconhecimento? Eu quero entender uma coisa aqui. Imagina você se o seu carro não está funcionando o termostato, por exemplo, lá do motor. E por algum motivo o seu carro está sem água ou sem óleo e começa a esquentar, começa a ferver. Você sabe muito bem o que vai acontecer. No mínimo, o seu motor vai fundir. No máximo, pode até pegar fogo no carro e você perder o seu carro ou ter algum outro problema maior. Então, o autoconhecimento é isso. Assim como o carro tem os sensores dele para entender quando que você precisa de alguma ajuda, quando que você precisa fazer alguma manutenção, você, eu, a Thaís, todos nós também temos os nossos sensores. Só que não adianta o sensor estar funcionando e você não saber olhar lá no painel e conseguir interpretar o que está acontecendo. Você precisa também entender tudo o que acontece dentro de você. A gente chama isso de interocepção. É o sentir o que tem aqui dentro e conseguir trazer isso para a minha consciência. Através da terapia, a gente busca e traz esse tipo de autoconhecimento. E consegue, assim, fazer as pazes com você mesmo e acolher as suas dores com mais leveza. Porque quando a gente também acolhe as nossas sombras, acolhe as nossas dores, a gente traz mais leveza para esse transmutar de energia, aprender a ressignificar melhor aquilo que precisa ser trabalhado. Porque se a gente não dá atenção para essa dor, ela vai, por exemplo, uma ferida. Vamos dar um exemplo. Você está com uma ferida no estômago. Ah, mas eu não vou dar muita atenção para ela, não. Continua se alimentando mal, continua não tomando bastante água, continua não trabalhando e tratando essa questão na raiz. Quando eu digo na raiz, nosso corpo fala aquilo que está precisando de atenção. Algo emocional está acontecendo. Assim é com relação ao dinheiro também. Então, se existe uma ferida no nosso estômago, se a gente não cuida dela, ela vai potencializando, podendo virar uma úlcera, até mesmo um câncer e a gente morrer. Assim é com a nossa vida financeira. Se a gente não está conseguindo entender de onde que vem essa escassez, porque a maioria das vezes ela vem de traumas de infância, ou de alguma programação que foi feita desde a gestação da sua mãe, pode ter sido também. Sua mãe, às vezes, inconscientemente falava: dinheiro é difícil, gente rica não vai para o céu. Existem várias crenças Muitas. limitantes que a gente acaba se apegando para poder se distanciar inconscientemente com medo de adoecer também. Então, existem pessoas que falam muito mal do dinheiro. E a gente vai trabalhar todas essas fraturas e todas essas crenças limitantes. Depois, mais para frente, dependendo das outras lives também, a gente vai trabalhando e também nesses eventos presenciais que já estamos agendando aí. E é interessante também, né, Thaís? Porque muitas pessoas chegam pra gente e falam: eu sou uma pessoa bem resolvida. Mas eu tenho certeza que aqui nessa live vai passar alguém, por exemplo, que passou por bullying, que passou por algum acidente, que quase morreu, que perdeu alguma pessoa muito amada. Alguém que passou por uma traição horrível, terrível, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi abandonado pelos pais, mesmo que não de forma real, mas aquela questão de os pais estarem trabalhando
e não poderem dar a atenção que aquele filho sentiu que precisava. Só que isso tudo fica enraizado lá no inconsciente. E esses ecos ficam saindo através de sintomas. Se a sua vida financeira está bagunçada, provavelmente isso é um sinal para você olhar nessa direção. Quando a gente adoece, a doença ela não vem como uma coisa que vem para te prejudicar, para acabar com a sua vida. Muito pelo contrário. Quando a gente adoece, essa doença vem por dois motivos principais. O primeiro é para você não enlouquecer. E o segundo é para você não morrer. Quando você fica doente, você vai parar no hospital, você para tudo. Você fica realmente no momento ali de mindfulness. Você fica realmente no presente. Você não tem mais o que fazer, você não tem o que para pensar muito. A única coisa que você pode fazer é aguardar até o momento que você vai se curar, que os medicamentos vão fazer efeito, que você vai conseguir se libertar. Se você está gostando dessa live, eu vou pedir agora para você clicar aqui do lado direito no aviãozinho e mandar essa live para 5 pessoas aí que você tem certeza que elas vão aproveitar alguma coisa de todo esse ouro que a gente está entregando aqui. E claro, se você é realmente uma pessoa que vale a pena a gente entregar esse ouro, você vai ter essa questão de dividir essas coisas boas com os outros também. Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Depende. Se você não buscar conhecer essa dor que está te chamando, que está precisando da sua atenção, aí talvez você não tenha tempo suficiente para aproveitar o que você poderia ter com esse crescimento pós-traumático. E é justamente isso que a gente quer trazer para vocês. Que é o despertar da consciência, né? O autoconhecimento nos traz essa cura de dentro para fora. A gente vai trabalhar, gente, todas essas questões na raiz. Eu posso até falar por mim mesma. Antigamente, antes do autoconhecimento entrar na minha vida, eu tinha gastrite, eu tinha enxaqueca, eu tinha diabetes, ovário micropolicístico, eu era obesa, eu tinha depressão, síndrome do pânico, tendência ao autoextermínio. Olha quantas enfermidades eu fui somatizando por falta de conhecimento, por autossabotagem inconsciente, porque, gente, existe uma coisa que a gente não tem conhecimento, que é as pessoas se auto-sabotam, não é por mal, é porque elas não têm noção nem do que é autossabotagem. As pessoas procrastinam porque elas nem sabem o que é procrastinar. Tipo assim, ah, não, amanhã, agora eu não tô com tempo. Ah, não, amanhã. É tão inconsciente essa procrastinação e essa autossabotagem, porque na realidade as pessoas não sabem neurologicamente se organizar e muito menos colocar o que é prioridade. E menos ainda o que é a urgência dessas prioridades. Porque elas não sabem nem quem são elas. Então, como que eu vou me organizar sendo que eu não sei nem quem sou eu? Como eu vou me organizar sendo que eu não sei qual é a minha personalidade? Qual é a minha persona? Qual é o meu tipo do enneagrama? Quais são as minhas linguagens de amor? E tudo isso a gente vai trazendo para vocês nessa questão de autoconhecimento nas nossas séries, das nossas lives que estamos começando hoje, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo de autoconhecimento, para que vocês entendam e comecem a virar as chaves de merecimento, de prosperidade e abundância para cada um de vocês. Thaís, para mim, prosperidade e abundância é eu ter um Fusca. Cara, tá tudo bem. Não, para mim é uma Ferrari, um jatinho, eu quero ter o meu aeroporto próprio. Gente, o sonho é individual. Ele é único e individual. E tá tudo bem cada um sonhar de acordo com o que se sente merecedor. Mas a questão é, tem até como é que fala uma historinha? Como é que chama essas historinhas? Fábula? Não, como é que chama isso? Metáforas. Parábola. Tem uma parábola que eu sempre cito ela porque ela me fez despertar muito para a questão do que eu sonhava para mim mesma. Ela diz o seguinte, eu falo que é uma história de quando eu estava pescando em Alfenas. Para quem não conhece Alfenas, tem lá a represa de Furnas. Aí tava eu, Matheus e João Pedro, meus filhos, e a gente estava lá na represa de Furnas pescando no nosso flutuante. E de repente nós percebemos que do outro lado da represa, Wander, tinha um senhor que ele pescava cada peixão, uns trem mais chique do mundo, só que ele soltava esses grandes. E os petitinhos ele guardava. E ele ia guardando, ele ia guardando, ele ia guardando. E a gente só conseguia pescar os petitinhos.
A gente falou, gente, será que é do outro lado da represa que está melhor? Porque também tem a ver com cardume, tem a ver com temperatura da água. A gente sabe que um bom pescador sabe que tudo isso interfere também. Ou, de repente, a isca dele é melhor do que a nossa, que ele está pegando os grandes e a gente só está pegando os pequenos. E, através da nossa curiosidade, a gente pegou o nosso flutuante e atravessou para poder conversar com esse senhor. E aí, esse senhor pegou e falou, o Matheus chegou todo curioso, todo pescador, e o João Pedro também, eles dois se achando ali e tal, porque realmente eles adoram pescar desde pequenininho, os dois pescam. E aí eles, licença, senhor. Aí ele fala baixo, porque senão espanta os peixes, né? Porque senão atrapalha a pescaria. Bom, desculpa, vamos lá, estamos chegando. É porque nós estamos observando que o senhor está pescando uns peixes enormes. E a gente só está pegando os pititinhos, a gente não está conseguindo pegar os grandes. Conta pra gente qual é o segredo, é a isca? É porque o lado de cá é melhor? O que está acontecendo? Ele não. Aqui na represa é tudo igual, os mesmos peixes que estão daqui estão de lá. E a gente falou, ai gente, o que será que nós estamos fazendo de errado? Será que é a isca? Aí ele comentou da isca dele, a gente falou, pode ser a isca. Uma boa ideia, então vamos alterar a nossa isca. Só que aí a gente perguntou para ele, mas e por que o senhor pega os peixes grandes e solta e fica só com os pequenos? E ele nos respondeu, porque minha frigideira é pequena. E aí a pergunta que eu te faço é, até quando você vai querer ficar pegando só os peixes pequenos porque sua frigideira é pequena? Porque a gente poderia muito bem pescar os grandes, ele poderia muito bem pescar os grandes, cortar, compartilhar com os demais. Mas não, ele se limitou na frigideira pequena. E você tem se limitado na sua frigideira? Que tamanho é a sua frigideira? Qual é o tamanho dos seus sonhos? Porque eu tenho certeza que assim como virou a minha chave de que eu quero uma baita de uma frigideira na minha vida, um baita de um fogão a lenha na minha vida, porque assim eu vou poder não somente me alimentar, como alimentar meus filhos, mas poder compartilhar com as demais pessoas, ou até quem sabe vender, começar a vender os meus bobós que eu faço, as minhas muquecas. Pois é. Então, assim é com cada um de nós, né, Wander? Vai, pode falar, claro. Mahatma Gandhi uma vez falou que a pobreza é o pior tipo de violência que existe. Justamente por isso daí que você acabou de falar agora. Nos tempos antigos, era comum, quando as pessoas andavam lá, para aqueles lados lá do Oriente Médio, nos desertos, eles saberem de cor toda a sua árvore genealógica. Para quê? Quando eu encontrava, por exemplo, com você, Thaís, no meio do deserto, e você estava ali com o seu acampamento ou sua casa, eu chegava para você e falava, quem é você? E você iria falar, eu sou a Thaís, filha, neta, bisneta, trineta. Eles memorizavam cerca de até 30 gerações atrás. Então, o povo antigo, eles conheciam muito bem a sua árvore genealógica. E hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, nós temos pessoas que têm uma dor muito grande, que é de, às vezes, não conhecer nem o pai nem a mãe. E quando conhecem, pouco conhecem essas pessoas. Tem um afastamento, tem uma frieza que acaba trazendo muita dificuldade. E muitas vezes as dores que os nossos antepassados carregam são as mesmas dores que a gente vai acabar passando. Era isso que eu ia falar. Você sabe por quê, Wander? Porque existe uma coisa que se chama DNA. Exato. E se vê, ó, tem os nossos pais, nossos avós, nossos e assim vai. Toda a nossa árvore genealógica. Às vezes, gente, isso é muito sério o que o Wander tá tocando aqui para vocês nessa live. Nós estamos repetindo um padrão inconsciente por estar registrado no nosso DNA. E tudo isso nós iremos trabalhar através do autoconhecimento e do despertar da consciência. Porque a gente consegue despertar. Alô, acordei. Agora eu entendi quais são as minhas crenças limitantes. Agora eu entendi quais são os meus medos. Agora eu entendi quais são as sombras. Thaís, a Divina Rita tá querendo participar aqui. O que você acha? Divânia. Jazinho, prima, é minha prima. Prima? Tá certo. Vamos só guardar te amo, que você participa. Eu acho que de repente ela até pediu sem querer, na realidade. Ah, e aí deixa eu só finalizar aqui o raciocínio. Não, imagina,
amado. É porque você veio só acrescentar que tinha alguém querendo agregar também. Então, gente, quando a gente tem... Divânia, quando a gente tem essas questões que nós carregamos no nosso... Ai, formiga, eu amo formiga em Minas Gerais. Que nós trazemos questões inconscientes, gente, isso é muito sério. Porque quando a gente consegue identificar esses traumas, essas fraturas emocionais ou questões que estão enraizadas no nosso DNA, que a gente consegue entender tudo isso, a gente consegue transmutar essa energia, a gente consegue ressignificar, a gente consegue dar um novo sentido e trazer, assim, novos resultados. E a gente consegue não somente tudo isso. Eu acho que a coisa mais linda disso tudo é você quebrar toda a maldição hereditária para que os nossos filhos não perpetuem. E, além de tudo, liberar o perdão para a nossa árvore genealógica. Gente, isso é muito poderoso energeticamente. Porque você imagina você conseguir liberar esse perdão para todos os seus antepassados que não tinham o conhecimento que você tem hoje, ou se tinha, não conseguia colocar em prática por medo, por insegurança, ou porque na época deles isso não era bem recebido. Tudo isso é muito importante, porque só assim a gente vai conseguir mudar. E vocês imaginem a gente conseguir se libertar e ter novos resultados Incrível. de quanta prosperidade e abundância, quantas ondas de prosperidade e abundância, quanta coisa maravilhosa vai conseguir chegar até nós, porque nós vamos nos sentir merecedores através de novas ações. A reprogramação, gente, tem o poder de trazer novos hábitos para você na sua vida. Tem o poder de fazer com que você crie um novo estilo de vida. Então, você imagina o que é você se libertar disso tudo, além de você se libertar disso tudo, você fazer com que os seus filhos não repitam esse padrão, porque eles terão a consciência de tudo isso que está acontecendo. Isso é muito incrível, isso é muito libertador. E, Bárbara, tudo bem. e assim, Vai lá. eu sei que esse conteúdo tá demais, tá show, mas a gente tá tendo muito pouco like aqui. Eu vou pedir novamente, se você puder, compartilha essa live aqui com 5 pessoas, porque esse momento é único. Manda suas perguntas aqui sobre a prosperidade, sobre essa questão aí hereditária, e a gente vai estar respondendo aqui vocês. E o sucesso, Bruna, ele não é o beijo. final. O sucesso não é o final. O fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. Quem falou isso foi Winston Churchill. Essa frase, ela Ai, eu mostra adorei. muito pra gente. Se você gostou dessa frase, já desce o like aí do lado, tá? Para o Instagram entregar mais para mais pessoas essa live. É importante você entender que as fases da sua vida não são eternas, elas vão passar. Tanto as fases cruéis, difíceis, terríveis, quanto as fases maravilhosas. Isso é Nada muito vai importante durar você estar para sempre. falando. Wander, isso que você está falando é importantíssimo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, uma sugestão de livro que é Picos e Vales, que ele explica exatamente sobre essas Lindo, questões dos lindo esse picos e livro. vales que a gente vai atravessar na vida. Agora, tem uma coisa muito importante que isso que você está falando. Eu lembro que quando eu comecei o autoconhecimento na minha vida, eu sempre fui muito extrovertida, muito lararirarara. Eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito alto astral, eu sempre fui a comediante da turma, eu sempre fui a que tinha que ir para os eventos, senão o evento ia ser sem graça. E aí eu comecei a entender, com autoconhecimento, que os vales também fazem parte. Que tá tudo bem existir os vales. Porque quando a gente consegue identificar, a gente esquece, extermina a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, as outras síndromes também, as outras crises de ansiedade que estão coligadas com essa questão, porque a gente passa a identificar o que é o quê. Quem é quem? É aquela pessoa que me gera isso e por que que eu permito? Qual que é esse meu medo? Qual que é essa minha insegurança? E quando a gente passa pelos vales, quando a gente tem o autoconhecimento potencializado em nós através dos estudos e das ferramentas, da aplicação das ferramentas, a gente passa a ficar menos tempo pelos vales porque a gente entende que ali não é mais o nosso lugar. O nosso lugar é nos picos cada vez mais altos.
certos. O nosso lugar é na liberdade de sermos quem somos e estarmos onde queremos estar. O nosso lugar é onde a gente quer estar. Ser feliz é tão lindo, não tem problema ser alegre, porque a felicidade às vezes incomoda as pessoas. Eu estava até conversando isso com algumas pessoas que são muito espiritualizadas, elas disseram assim para mim, Thaís, blinde-se espiritualmente. Porque você gera muita inveja nas pessoas por conta da sua felicidade. Você é feliz até estando no fundo do poço. E eu sempre fui assim, Wander. E realmente, gente, isso é um fato muito importante. Porque quando a gente aprende a se blindar, nada mais nos atinge. Porque a gente aprendeu quem somos, o poder que temos, onde estamos, onde queremos chegar e que nada mais vai nos abalar. Uma sugestão de filme, A Destemida, de uma adolescente, baseado em fatos reais, que ela velejou, deu uma volta ao mundo, sendo adolescente, e ela conseguiu vencer todos os obstáculos. Então, gente, mais uma coisa importante para vocês. Estejam ao lado de pessoas que potencializam a sua luz, que acreditam em você. Exato. Esteja ao lado de pessoas que sonham com você, que agreguem valor aos seus sonhos. Por exemplo, esse nosso projeto aí que a gente está lançando aqui com vocês hoje nessa live é um sonho meu, do Wander, da Sandra, do Fala e Túlio, da Tânia, do Marcos, do Kesley e de várias outras pessoas que também estão por trás dos bastidores que acreditam na gente, que acreditam no nosso potencial, que acreditam no nosso profissionalismo, que acreditam não somente no nosso profissionalismo, mas nas nossas formações. E não somente nisso, porque viram a transformação acontecer nas nossas vidas. Exato. Porque, gente, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu experienciar, e outra coisa é eu ser prova viva de que tudo isso que a gente está falando dá certo. Porque mecanismo quântico, neurociência, programação neurolinguística, hipnose, todas essas formações que nós praticamos não é um teste. Já foi comprovado que dá certo. Exato. Então dá certo, vem com a gente, que a gente tem muitas novidades, muita coisa boa para contar para vocês, para que vocês possam transbordar tudo de melhor que vocês têm. Lembra de compartilhar, desce o dedo no like se está fazendo sentido para você, porque isso ajuda muito a gente. Esse livro Picos e Vales, tem uma passagem dele que é inesquecível para mim. O protagonista está subindo na montanha e ele queria chegar cedo para ver o pôr do sol. Só que aí ele acaba se atrasando, acontece um monte de intempéries, ele acaba chegando muito tarde. E aí no meio da noite, ele naquela escuridão total, ele dá uma topada e xinga aqueles nomes horríveis. E aí de repente uma voz no meio da escuridão fala para ele: "O que que houve?" E aí ele fala, assustado, né, de onde via aquela voz. E aí ele responde: "Olha, eu tô com muita raiva, tô muito chateado, não tô nem a fim de papo." E aí ele começa a falar: "Mas por que que você tá assim?" Ele: "Eu vim aqui porque eu queria ver o pôr do sol. E não foi possível porque acabou um monte de coisa acontecendo que me atrapalhou muito." E aí o jovem que estava lá, aquela voz no meio da escuridão, falou para ele: "Você já olhou para cima em algum momento?" Ele falou: "Olhar para cima? Que perda de tempo, para quê?" Aí ele falou: "Só olhe." E aí ele olha para cima e ele vê aquele céu mais maravilhoso da vida dele, no alto de uma montanha, em meio àquela escuridão, no meio do deserto ali de tudo. E aí ele percebe que realmente a gente pensa que perdeu tudo, mas tem algo importante que está justamente quando a gente se perde. Tem uma fala que eu acho incrível, eu não vou lembrar agora o nome do autor, depois eu coloco ela no meu stories. Fica de olho aí nos meus stories que eu vou postar, eu já estou usando uma estratégia forte aqui. É a seguinte: a vida é uma... Todos os caminhos da vida te levam para a morte. Então, se perca. Quantas Adorei. vezes, quantas vezes você se Permita-se, perdeu na né? vida? Permita-se pro Permita-se se novo perder. também. Permita-se, é a melhor coisa da vida. Muitas vezes a gente pensa em um objetivo final, mas a grande diversão vai estar lá no meio, enquanto você está construindo, enquanto você está ganhando, enquanto você está perdendo. E isso é simplesmente sensacional. Não se apegue nem às derrotas, nem às vitórias. Tudo é efêmero e tudo passa. Mas, no entanto, aquilo que você sente no presente é a única coisa real que existe.
Eu lembrei de uma coisa incrível também. Tem um amigo meu que morreu, um amigo meu de adolescência, o Paulo Henrique, que eu amo demais, virou estrela, que ele falava assim, Thaís, por que que você está chorando? Por que que você está sofrendo? Porque eu era viciada no vitimismo também, tinha mais essa também. E aí eu ficava, ai, tudo eu chorava. Ele, por que você está chorando, cara? Tudo na vida passa, até uva passa. É verdade. Mas, gente, isso é muito importante. Isso que o Wander falou é muito importante. Os momentos bons e os momentos divinos passam. A questão é, o agora é um presente de Deus, é uma dádiva. Então, esteja presente. É claro que é muito importante. Visão de futuro, planejamento, plano de ação, tudo isso a gente vai ensinar para vocês também com as técnicas nesses eventos que nós iremos coordenar juntos, aí essa equipe extraordinária. Tudo que a gente aprendeu, a gente vai passar para vocês. Mas a questão é, esteja presente. Sabe? Ame-se. Ame estar. Porque o ontem passou. O amanhã a Deus pertence. Pertence também a você que está dentro de você. Mas a questão é, quando a gente sabe quem é, a gente não passa a não temer mais nada. Passa tudo a ser mais leve. Até os obstáculos se tornam mais suaves. Cês lembra quando tinha o joguinho, ainda tem até hoje, o Mario Bros e o Pô, Sonic, que tem as adoro. provas lá? Pois é, no início é bem facinho, né? Uhum. Tal, depois ele pega o cogumelo, fica pequenininho, aí tem que entrar no túnelzinho pequenininho, aí tem que passar por um monte de prova, depois ele vira um gigantão, aí tem que passar por mais um monte de prova, e assim ele vai aprendendo a se tornar mais forte, mais ágil, mais atento, mais desperto. Assim é na vida. É muito importante estar desperto. Aqui, ó, no agora. Aqui, presente. Oi, comigo? Eu até brinco, oi comigo, oi contigo, oi conosco. Porque se a gente não estiver aqui junto, de nada vai adiantar a gente querer construir algo juntos. Porque o presente, que é o atual, que é o divino, que é o maravilhoso. Tem vários livros que eu posso indicar. É O Poder do Agora, né? Que é um livro maravilhoso também. Eu sempre vou citar livros, filmes, sempre vou citar alguma parábola, porque foram histórias, livros, filmes que me fizeram manter a minha mente desperta. E assim é até hoje. Então eu sempre revejo. E ó, vou falar um trem pra vocês, viu, gente? Por mais que eu, por exemplo, tem um filme que eu assisto todo mês, que é A Cabana. Toda vez que eu assisto esse filme, vira 50 mil chaves, despenca 599 mil fichas, porque eu falo, cara, é um filme de muita profundidade. Às vezes teve um detalhezinho que eu não consegui perceber e de repente eu fui percebendo. É muito importante também, gente, anotar o que está fazendo sentido para vocês aqui nessa live. Anota, ó, já anotei um monte de coisa aqui. Thaís, por que que é importante anotar? Porque assim você gera novas conexões neurais de estado da consciência. Eu estou presente, eu estou conectando, eu estou entendendo o que ela está falando. Isso faz sentido, isso tem valor para mim. E a partir dali, o filme que eu falei, Dani, é A Cabana, Cabana. tá? Existem dois cabanas, mas esse A Cabana que eu tô falando é um que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com relação a um homem que teve uma filha que foi sequestrada, e eu não vou dar mais spoiler. Aí Tá. você tem que assistir. E depois você compartilha também, E Denner, assiste até o quais fichas final. caíram. E assiste até o final. Quais fichas caíram com ela? Anota. E depois compartilha com a gente. Thaís, assisti a cabana, caíram tais fichas, eu virei tais chaves, eu trouxe para minha mente o despertar do que onde eu estava adormecido. Eu vou, daqui para frente, eu vou fazer diferente, eu vou fazer de tal forma, porque assim você começa a gerar novas conexões neurais de estado presente. Assim você vai conseguir virar várias chaves. A partir de hoje, gente, qualquer filme que vocês assistirem, qualquer livro que vocês lerem, qualquer vídeo que vocês assistirem, música que vocês escutarem, anota. Porque você vai começar a ver quantas coisas, quantos conteúdos são vazios, que não estão mais te pertencendo. E até Você vai músicas, né? começar, principalmente Principalmente música, música. você vai começar a selecionar e vai querer só focar em coisas. Por exemplo, eu estou aqui com vocês na live e estou com um fundo aqui que é um mantra, que potencializa o meu nível de concentração, de memorização, de presença.
Por quê? Porque o mantra ele tem esse poder, tá? Legal. São vários mantras. Então depois dá uma pesquisada aí também. Nem vou citar um, porque qualquer mantra potencializa o melhor que há em você. E é bom também buscar conteúdo de qualidade, porque Sim. você se afasta da poluição. Nós somos feitos praticamente de tudo aquilo que a gente consome. Não só a parte física, mas também toda a parte intelectual e emocional. É. Hoje em dia, nós estamos começando a migrar, né? Principalmente pós-pandemia, começou a ter mais consciência sobre os aspectos favoráveis da terapia. Antes, existia muito preconceito, né? Quando se mandava alguém para terapia, era quase que uma ofensa. Hoje em dia, a gente já entende que Uhum. não. Tá me Hoje em dia, a chamando gente de tem essa doido? consciência. Tá me Não chamando era de assim? doido, né? Só quem Era. precisava de Eu terapia era lembro. gente louca. E ao É. contrário, quem já chegou na loucura, dificilmente sai de lá. É um caminho meio sem volta. São poucas pessoas que conseguem. Somos o que fingimos ser. Então devemos ter cuidado sobre o que fingimos ser. Uma das coisas que você falou que me chamou a atenção foi a questão do vitimismo. E quando a gente vai para esse papel, é muito difícil de dissociar dele. No livro Nossa, O demais. Jeito Harvard de Ser Feliz, não sei se você conhece, é um Conheço, pesquisador de conheço. Harvard, ele fala uma coisa que ficou para minha vida para sempre. Eu vou guardar isso até e quero passar para os meus filhos. O sucesso vem depois da felicidade. Mesmo que você esteja no fundo do poço, no vale das sombras da morte, você precisa entender que para sair de lá, primeiro, você vai ter que criar alguma fagulha de luz dentro de você, para atrair um pouco de gratidão, de amor próprio, de autoestima, algo que vai te fortalecer primeiro para que você consiga sair daquela dimensão tenebrosa e partir para outras. A única diferença entre a pessoa que está na escassez e a pessoa que está na prosperidade é que aquela que está na prosperidade, ela já consegue ver coisas que você ainda não consegue, porque você ainda está cheio de crenças que vieram da televisão, que vieram de filmes, que vieram de músicas. Por exemplo, às vezes a gente fala aqui, né? Ouvir música é algo muito importante para sair, de repente, de um momento ali triste, de um momento de ansiedade, de um momento Depende depressivo. da música, né, Wanda? Depende da música. Você vai lá e bota um sertanejão, sofrência, que está lá falando justamente de uma dor emocional, a pior dor daquele músico, daquele cantor. Ele Você repete vai isso como um mantra, potencializar isso. você vai potencializar e vai para você vai cavar no fundo do poço até atravessar a terra. E Olha, chega, né? isso aí é muito importante estar falando, Wanda, porque eu sou testemunha viva desse livro, aí eu também já li esse livro. Maravilhoso. E uma coisa que, quando eu tinha depressão, porque eu tinha depressão e síndrome do pânico, eu tentei tirar minha vida 4 vezes no passado. A depressão, para quem já teve, ou tem, ou conhece quem tem, é o seguinte, gente, além de ser uma dor, que é no coração, é uma dor, é uma dor, é uma dor que parece que não vai acabar nunca. Além disso, você tem as vozes internas que ficam assim: acaba logo com isso. Você não presta mesmo. Você não vale nada mesmo. Você é um lixo. Era o que eu escutava. E aí eu comecei a entender, através do autoconhecimento, que essa luz, ela estava dentro de mim, essa luz que ele comentou no livro. E o meu tio Mário, que morreu com 108 anos, ele também sempre falava isso para mim. Filhinha, a luz está dentro de você, você vai encontrar só com formações em Curiluz. Por isso que eu fui para esse lado. Por isso que eu larguei a medicina veterinária, por isso que eu larguei o marketing, por isso que eu larguei o governo federal, por isso que eu larguei tudo para poder voltar para isso. Porque primeiro eu tinha que identificar o que era em mim que eu precisava mudar para me curar, para depois fazer cumprir a minha missão, que era ajudar as pessoas a se curarem também. Porque se eu não conseguisse isso, Wander, como é que eu ia ajudar as pessoas? Exato. E aí, quando eu identifiquei essa felicidade que eu sempre tive, que sempre incomodou as pessoas, e quando eu comecei a ligar o botão do tô nem aí, é para não falar outra coisa? Pode xingar. Também vale. Quando eu liguei o botão do e Foda-se. aí eu. Isso, foda-se. Eu passei a me libertar do que os outros pensavam de mim, porque existe até uma oração muito linda, que é um mantra que não sei se vocês conhecem, que é o Ho'oponopono. Existe uma parte dessa oração que me marcou muito. Eu me perdoo por todas as vezes em que eu permiti pintar o que o outro achava de mim. Porque às vezes
vezes, gente, a pessoa tá tão limitada que ela te julga pelo seu lado extrovertido de ser. Ela acha que você é uma mulher muito dada, que você é uma mulher fácil, que você é aquilo, que você é aquilo outro, ou que você não vale nada. Ou... Isso eu tenho até uma amiga minha que ela também é muito extrovertida como eu, a Respa, né, Respa? A Respa com certeza vai assistir depois, que agora ela deve estar dando aula de inglês. Que ela assiste todas as minhas lives. Ela sempre fala, amiga, você me ajuda a me curar toda vez que eu te escuto, porque eu sei que você tem a mesma personalidade que a minha. E eu vejo que você agora é tão livre que o que o outro fala é problema dele. Eu falo exatamente isso, é problema dele. Ele que vai se cuidar, ele que vai se tratar. Se quiser, inclusive, meu consultório está aberto para poder isso acontecer mais rápido. Porque, gente, quando a gente aprende quem somos, a gente faz as pazes com a nossa personalidade, a gente aprende a dissociar a essência de ego, a gente aprende a identificar quais são as nossas sombras, a trabalhar elas, aprender a lidar com elas, que elas acabam não tendo mais valor nenhum pra gente, nem as nossas sombras, nem o que o outro pensa, que a gente se liberta. Ah, é um É um alívio, né? alívio. É um alívio que a gente fala, cara, o importante é ser feliz. E o feliz é agora. Não é, porque quando eu emagrecer eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um namorado eu vou ser feliz. Quando eu passar na faculdade eu vou ser feliz. Quando eu comprar uma casa eu vou ser feliz. Cara, felicidade é estado. Felicidade é decisão seguida de ação. Como eu acordo todos os dias, sabe como que é, Wanda? Antes de abrir o olho, eu já tô espreguiçando assim, ó, alegria, alegria, gratidão, gratidão, mais um dia, meu Deus, alegria. Aí é que eu vou abrir meu E olho. eu digo Aí eu me mais. abraço, aí eu me abraço, aí eu me beijo, eu falo como você é linda, como você é maravilhosa. Porque eu me validando é o que importa. Aprenda a se validar, gente. Se valide. Thaís, mas eu tô com minha autoestima baixa, eu tô com meu amor próprio desvencilhado, deslacerado, eu tô me sentindo uma merda, eu tô me sentindo horrível. Cara, vem com a gente, cola nas nossas Cola. lives, porque a gente vai ensinar você a simplesmente virar todas as chaves de resgatar quem você é. A potencializar a sua pura e verdadeira luz divina que você é. E nada mais vai te destruir. Nem você, nem as suas vozes internas e nem ninguém. Porque você vai ser a única pessoa com poder de autocura e de autopotencialização, de automotivação, de autorresgate, porque é isso que o autoconhecimento faz. Você criar e gerar autorresponsabilidade em você. Você é o único responsável por mudança da sua vida. Claro que com profissionais competentes também para te dar um suporte, vai fazer você virar essa chave muito mais rápido. Por isso que a gente está criando esse projeto, construindo esse projeto, porque a gente acredita no nosso trabalho e que dá certo mesmo e que vai ser maravilhosa essa nossa jornada. Certo. Pessoal, manda as suas últimas perguntas. A gente está partindo aqui para os momentos finais. Eu vou fazer um É, breve, infelizmente, é sempre tão rápido, infelizmente, né, é Wander? maravilhoso. Tudo que é bom, nossa mente tende a acelerar, né? Vou É, fazer um rápido resumo aqui do que a gente falou hoje, né? Nós falamos vai. aqui do poder do medo, que acaba viciando a gente. A gente entra nesse vício emocional e se prende a ele, e é difícil sair. Sem ajuda profissional fica muito difícil, como a Thaís falou agora. Tem até um livro, um filme que é o Divertidamente. Ele Ai, eu foi amo. criado. Inclusive vai lançar o 2. Eu tô ansioso pelo 2. Eu E, também. e é justamente nesse sentido, né? Você precisa primeiro tratar aqui dentro e depois você precisa fazer a manutenção, assim como você toma banho todos os dias. Não adianta só você fazer a terapia e ficar se entupindo de coisas que te fazem mal. Uma das coisas que a É, gente faz na terapia também é a psicoeducação. É te isso. mostrar aquilo que te adoece para que você decida soltar isso daí também. Não adianta só você buscar a terapia, ressignificar tudo e continuar com os maus hábitos. Você vai voltar para onde você estava. Nós falamos também do controle. Inclusive, não somente os maus hábitos, Wander, mas se distanciar de pessoas tóxicas. Isso, Porque não adianta você se trabalhar e voltar para o ambiente tóxico. É exato. claro, gente, que eu não estou falando de família no geral. Porque o que que acontece? A maioria das É um vezes, eu assunto lembro de delicado. várias pessoas se matando. Hã? É. Esse é um assunto que a gente vai abordar muito lá no nosso evento principal. Se É, você ficar de olho e seguir o nosso passo a passo, você vai chegar até lá e vai entender melhor como funciona. é. Esse assunto aí, ele é bem interessante. Muitas pessoas têm essa dor e a gente precisa também tirar isso de dentro da gente. Nós falamos também do controle excessivo que gera a falta de confiança. Que mais?
quantas... Cadê? Deixa eu ver aqui mais. Sabe, para que o autoconhecimento, nós falamos também sobre o autoconhecimento. Sobre E autorresponsabilidade, sobre autorresponsabilidade. decisão seguida de ação, que vocês têm que decidir estar conosco para que vocês possam virar as chaves e tomar as ações mais assertivas para poder potencializar a sua luz divina que você tem dentro de você, que só assim você vai entender o quanto vocês são merecedores de prosperidade e abundância, só que em todos os pilares, tá, gente? A gente não tá falando só de financeiro, não. A gente tá falando de saúde, a gente tá falando de conjugal, a gente está falando de filhos, a gente está falando de alegria, a gente está falando de amor próprio, Diversão. a gente está falando de novos resultados, a gente está falando de vida profissional, a gente está falando de sexual, um todo. tudo. Isso, tudo, Quando tudo, você tudo, tudo. cuida da sua Espiritual, mente. sexual, tudo, 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 tudo. Exato. Quando Porque você cuida da nós sua viemos para mente, ser prósperos e abundantes, né, Wander? isso. Quando você cuida da sua mente, o teu espiritual vai melhorar, o teu físico vai melhorar, os teus relacionamentos melhoram. O que não adianta é você ficar procrastinando isso, porque isso é o que vai fazer você procrastinar nos teus sonhos, nas tuas ambições, nos teus desejos, por mais que sejam grandes ou pequenos. O importante é você saber que você é merecedor daquilo. Nos nossos stories agora, Thaís, a gente vai colocar lá um story direcionando o pessoal para o nosso Instagram do grupo PMS, tá? Prosper Mind Summit, para você ficar por dentro de tudo. Nós vamos começar a postar agora, essa semana lá, alguns conteúdos, alguns cortes aqui das nossas lives. E temos live novamente. E também o link do grupo do WhatsApp. Isso, é para você entrar no grupo do WhatsApp e chamar todo mundo que você sabe que precisa sair dessa escassez e buscar que merece, e que já merece, tá pronto. E até para quem não tá pronto, fala, Thais, aquela ali acha que tá tudo bem, tá tudo certo, mas na hora que vê vai começar a virar as chaves. Esse nosso projeto é para quem tem consciência, para quem não tem consciência, para quem está enfermo emocionalmente, para quem está enfermo financeiramente, para quem está com o casamento destruindo, para todo mundo, porque o nosso propósito é fazer a gente unir e curar um todo. Então a gente está sempre com muita, assim, uma egrégora espiritual de muito poder, de muita proteção, para que tudo de merecimento chegue até nós. Porque o que é nosso é de merecimento mesmo. Então ele vai chegar. Então já chegou para mim, para o Wander, para esse nosso grupo incrível. E está chegando cada vez mais. E é isso que a gente quer para as pessoas que chegam até nós. Eu lembro que uma vez eu aprendi que, com esse meu tio que morreu com 108 anos, ele, filhinha, resgate a sua luz, se cure, porque o seu clã virá com você. E isso já está acontecendo. O meu clã está vindo comigo, né? Então eu tenho certeza que vocês vão chegar conosco e vão trazer o clã de vocês conosco. Serão vários clãs voando nos picos cada vez mais altos, por lugares maravilhosos, extraordinários, que vocês nem fazem ideia ainda que vocês irão chegar. Porque vocês vão ver o que o autoconhecimento faz na vida de vocês. Thaís, vou dar uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Anota isso daí. Pega isso aí que é forte. Vou até anotar também. Manda esse conteúdo. Bota o link do grupo do WhatsApp para aquela pessoa que você sabe que te odeia. Sabe por quê? Porque quando você deseja o bem para o teu inimigo, ele vai se fortalecer, ele vai buscar essa cura interior, esse autoconhecimento. Ele nunca mais vai ter tempo na vida para te atormentar, para te desejar qualquer coisa ruim ou inveja. Então, manda para todo mundo. Você não sabe o tanto que ser generoso atrai coisas também muito maiores para você. Generosidade gera generosidade. Geralmente as pessoas escassas, elas não têm coragem nem de compartilhar um link de uma live, nem um link de um grupo de WhatsApp. E é justamente por isso que elas ficam presas naquela escassez. E é para isso que a gente está aqui, para te tirar desse limbo e fazer com que você seja uma pessoa cada vez mais próspera, mais generosa e que possa cada vez mais ajudar outras pessoas também, porque isso daí também é prosperidade. Tem pessoas que falam, eu amo a pobreza, eu amo a dificuldade, beleza. E aí a pessoa quer ser super generosa, mas ela não pode ajudar quem ela quer. No momento da dificuldade, ela é a primeira a pedir socorro, pedir um help. Isso não é ser próspero, isso não é ser generoso. Se você é generoso, compartilha essa live, vai ficar salva aqui para vocês, vão ter cortes dela, compartilha tudo e manda isso aqui pro seu pior inimigo, para ele esquecer de você de uma vez por todas. Pessoal, foi um prazer, e até porque uma você vai estar satisfação. curando ele também, né?
quando a gente cura o outro, a gente se cura também. E até porque isso pode ser uma inveja inconsciente. Exato. E aí, quando traz para o consciente que, nossa, para que eu estava tendo inveja? Eu não Uhum. precisava disso. Ou até mesmo ingratidão. Ou até Exato. mesmo a pessoa ela te admira tanto que ela tem raiva de você conseguir ser quem você é e ela não. Então, vamos ajudar um ao outro. Isso é muito importante que o Wander está falando. Isso se chama compaixão, empatia, perdão, liberar perdão. Gera uma egrégora até muito Uhum. mais próspera e abundante para todos nós. Certo. Thaís, manda suas considerações finais e a gente coloca uma Considerações caixinha de pergunta lá. finais é vem com a gente, cola na gente, porque o nosso grupo é muito extraordinário, tá? Quando a gente teve essa ideia, eu quero fechar essa live dizendo isso, quando a gente teve essa ideia de juntar esse grupo, que foi a nossa primeira reunião de falar sobre esse projeto de prosperidade, Prosper Mind, e a gente começou a cair milhões de fichas. Esse projeto está sendo um projeto grandiosíssimo, com pessoas com muita competência, com pessoas com muito amor para ser transbordado, porque, para mim, isso é a maior base de tudo, que é o amor. Então, o nosso grupo é um grupo muito amoroso, um grupo muito competente, um grupo de muita luz que está transbordando só luz, só coisas boas e muita cura. Então, não tem como não estar dentro. É só para quem realmente quer continuar na sombra. E eu tenho certeza que nem você, nem ninguém quer se manter na sombra. Então, vem, sai das trevas, vem para a luz, vem conosco, porque o nosso projeto vai trazer muita prosperidade e abundância em todos os pilares. E vamos que vamos, porque o melhor já está acontecendo. É isso aí. Pessoal, um forte abraço, um beijo no coração. Foi um prazer estar esses momentos aqui com vocês. E que venham muitos outros. Thaís, um abraço, um beijo Outro forte para você. abraço, Wander, para você e sua família linda. Valeu. Um beijo no coração de todos que participaram dessa live e para todos que irão assistir depois. Eu Tamo honro junto. cada um que está aqui. Gratidão mesmo. Um beijo no coração de cada Valeu. um. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Ah, gente, muita luz para vocês. Vem com a Tamo gente. junto. Tamo junto, somos um. Somos um.